Amém, irmãos? Nós vamos fazer mais uma hoje. Mais uma reunião, continuando essa série de estudos. E na semana passada, eu não estive aqui, né? Tive um problema com o carro, daí eu avisei o Gilmar que não tinha condições de vir para cá. E o ensino ministrado foi falado sobre a justificação pela fé. Isso? E hoje a gente vai ver o que vem depois da justificação. Então nós esperamos que Deus nos dê graça para essa noite, para essa reunião, possa mostrar, revelar ao nosso coração toda a realidade hoje, né, espiritual que nós vivemos, como igreja, como corpo de Cristo. Hoje a gente vive num mundo tão um aperto só, mas também não podemos esquecer que existe uma realidade espiritual que nós estamos inseridos, queremos entender o máximo que Deus queira que a gente entenda, para não ficar à mercê de circunstâncias, né, disso ou daquilo, mas manter firme o nosso posicionamento em Cristo, sabendo exatamente o que Deus está querendo de nós, de cada um de nós em particular, e de nós como corpo, né, como igreja, como povo de Deus, como família. Essa é a nossa intenção, o nosso objetivo. Tanto é que Jesus disse aqui, a palavra fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, não é isso? E que a vida eterna consiste nisso, em que te conheço a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então que nós não somos pessoas que nós apenas cremos, não, nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos no que é que nós cremos, né? E nós sabemos que isso faz a diferença, isso traz um grande resultado. Então esse é o motivo de estarmos aqui hoje. Então você que veio aqui hoje, se sinta abençoado, né, por Deus. Eu me sinto muito abençoado. Eu sei que, se não for todos, mas a maioria vem cansado, né, o trabalho, o dia a dia, correria, problemas, dificuldades. E durante o dia você vai, meu Deus, quase chegando a hora de ir para casa, eu estou tão cansado. Você dá uma olhada, passa perto da cama assim, puxa vida, então é uma tentação, né? Não, eu tenho compromisso, então Deus abençoe você, a todos nós aqui que viemos. Independente da circunstância, das dificuldades que a gente passa, né? Seja física, emocional. Mas vamos orar nesse instante. Você pode ficar de pé um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui de novo. É pura graça do Senhor. Não estamos aqui por obrigação, não estamos aqui, Senhor, para cumprir uma obrigação, mas pela graça, pelo amor, por aquilo que foi feito por nós, entendendo o que Jesus fez por nós, entendendo, Senhor, tudo o que foi feito a nosso favor, e o nosso coração correspondendo a tudo isso, é a razão de nós estarmos aqui. Então nós não vivemos pela lei, cumprimos a lei, mas não vivemos pela lei, vivemos pela graça, estamos cheios da sua graça, Pai, que nos dá graça, e através dessa graça nós cumprimos a lei, fazemos aquilo que o Senhor quer, cumprimos seus mandamentos. Então nessa noite, o Senhor nos conceda bênção hoje, e o nosso coração entenda aquilo que nós precisamos entender. Meu Deus, fala com os irmãos o que eles precisam ouvir. Fala comigo também e me usa para falar aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém. Amém, os irmãos podem se assentar? O que vem depois da justificação é a 7ª aula hoje. Começando aqui, os irmãos estão com a apostila aí, né? A justificação recebida pela fé é um quadro inalterável? Inalterável. É uma pergunta, né? Então a justificação que foi recebida pela fé é um quadro inalterável? Eu já vou passar lá para a passagem de Pedro,
que é uma pergunta: como devemos proceder depois de crermos? Então acho que a gente vai entender aqui que não é uma coisa assim, aconteceu, pronto, está tudo pronto, acabou, estou tranquilo, estou sossegado, né? Não, existe um processo aí, não é isso? Um processo que tem que ir até o último dia, a última hora. Esse processo continua. Sou salvo, e eu penso que salvo uma vez é salvo para sempre. Eu tenho que desenvolver a minha salvação dia após dia, rejeitando aquilo que é ruim, não é? E vivendo essa nova vida em Cristo Jesus, que muitas vezes não é tão fácil assim, mas é totalmente possível, porque a graça nos capacita para isso. Não é isso? Não é isso que nós estamos vendo? Falando de lei, de graça, né? A graça nos capacita a viver essa vida em Cristo, viver essa santidade, viver o temor, poder dizer: eu rejeito o mal e fico com o bem. Não é isso? A respeito de Jesus, a Isaías já falava: ele vai rejeitar o mal e vai escolher o bem. Então nós temos que ter também essa disposição de rejeitar o mal e ficar com o bem. Para isso é necessário a graça de Deus. E pela graça a gente vai entender que muito melhor, é claro, é aquilo que Deus fez por nós. Por mais aparente, bonito que está aquela coisa, aquela situação diante de nós, mas aquilo não chega perto daquilo que Deus fez. Então, pela graça de Deus, eu vou optar, né, e por aquilo que é de Deus, e rejeitar: isso eu não quero, né? Não só porque a lei, porque os mandamentos me dizem para não fazer, mas porque existe alguma coisa entre eu e Deus. Amém? Não dá para contrariar o Deus que eu tenho, não dá, não é por medo. Eu estou com medo, estou com vontade de fazer, mas eu estou com medo. E depois eu sou castigado. Não é isso. Eu não posso contrariar alguém que me ama tanto e que cuida de mim. Isso é graça, né? A graça de Deus operando em nós. Como podemos proceder depois de crermos? 2 Pedro, capítulo 1, 5 a 11. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Virtude fala de poder, não é isso? Poder. Acrescentar à vossa fé a virtude. Uma coisa sendo acrescentada à outra, para que possa dar, possa fortalecer isso. Então, seja acrescentada à vossa fé a virtude. E a virtude, a ciência, o conhecimento. E a ciência, a temperança. Vamos percebendo que uma coisa dando respaldo para a outra. Amém? Então, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, acrescentai à virtude a ciência, ou seja, o conhecimento. Não dá para ser sem conhecimento. Uma virtude sem conhecimento não pode. Eu tenho que ter conhecimento para fortalecer essa virtude que me foi dada. E a esse conhecimento, a essa ciência, a temperança. Porque tem gente que conhece, tem gente que sabe, mas não tem temperança. E se ele for contrariado, a gente sabe o que acontece, né? Uma pessoa que tem conhecimento, mas não tem temperança, ele não pode ser contrariado, ele não pode ser, né, questionado. Então é necessário que a esse conhecimento também haja a temperança, e a temperança, a paciência. Olha só, uma coisa dando suporte para a outra. E a paciência, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Tem um pacote de coisa ali que sustenta tudo isso. Amém? Então ninguém pode dizer assim: tenho fé e pronto, e vai levando. Por isso muita gente abandona. Por isso muita gente fracassa. Por isso muita gente pisa fora. Porque está faltando isso, né? Pedro entendeu muito bem e passou isso. Porque se em vós houver e aumentar nessas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas coisas em nós não nos deixará estéreis
né? Amém? Pois aquele em quem não há essas coisas é cego. Gente, é sério isso. Isso é muito sério. Não é de qualquer jeito, não é isso? Não é uma fé de qualquer jeito. Não é alguém falar, eu tenho poder, eu posso. Não é. É um conjunto de coisas que nos capacita, que nos faz ser do jeito que Deus quer. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro fala que ninguém não tem isso, é cego. É cego, gente. É sério isso, né? Como eu disse, repito, uma coisa sendo acrescentada à outra. Amém? É do 5 até o 11. Foi quanto? Tem mais? Tá bom, né? Como devemos proceder, então? A justificação recebida pela fé é um quadro inalterável? Não, pronto, está feito. Você precisa. Eu quero dizer, se eu falar alguma coisa que não encaixar, por favor, os irmãos podem depois consertar, me chamar, me corrigir, né? Aquilo que eu posso falar que não combinou, não encaixou, qualquer irmão pode depois me perguntar ou me corrigir, tá bom? Então, existe um processo de como eu tenho que proceder depois que eu creio. Amém? Eu sei de gente que se posicionou, para ele agora, ele é bom, eu sou bom. Eu sou bom e pronto, não é? E esquece que depende dos outros, que todas essas coisas é necessária. Eu quero pedir a vocês, analisem isso em casa. Analisem esses versículos de Pedro em casa. Porque é interessantíssimo, gente. Essa é a razão de muita gente retroceder, parar, não avançar, não continuar e não ir para onde que Deus está querendo levar. Porque não entendeu isso aqui. Está dando para entender? Dá para entender? Então leiam em casa, estudem isso, orem por Deus, eu quero entender isso, eu quero colocar isso em prática. O que vem depois da justificação? Está tudo certinho? Está tudo pronto? Acabou? Não, agora a gente vai ter que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Amém, gente? Para pensar. Vou continuar aqui na parte 1, a continuidade da ação da fé e da graça. A justiça de Deus se revela de que forma? De fé em fé. Né? Agora, pronto, acabou, está tudo feito, já como eu disse. Não, ela vai se revelando de fé em fé. Eu estou crendo hoje e amanhã vou crer também. E depois de amanhã eu vou continuar crendo. Não é? Não vou parar, não posso parar. Eu não posso dizer, Deus está demorando, Deus não ouviu, mas é de fé em fé. É fé para cada dia. A justiça de Deus se revela de fé em fé, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ainda que a gente olha e não vê nada mudar. Não estou vendo nada mudar, não estou vendo nada acontecer. Mas, meu irmão, é de fé em fé. É fé para cada dia. Ainda que eu não veja aquilo sendo mudado, mas pela fé está vindo, está chegando. Pela fé está mudando. Pela fé Deus está agindo. Aí você volta lá em Abraão,
quando recebeu a promessa, não foi da noite para o dia, não é? Não foi da noite para o dia. Oh, sua esposa, sua mulher vai ficar grávida, puxa vida, né? Vamos comemorar. Gente, houve um processo ali, houve um tempo de espera e um tempo de paciência. Paciência é um dos ingredientes que a gente acabou de ler naquilo que Pedro falou, não é? Paciência. Aí que pega, aí que muita gente fracassa. Faltou paciência. E nós somos tentados a não ter paciência, né? A perder a paciência. E muita gente ora, Deus me dá paciência. E Deus olha para a gente e diz, você que tem que ter paciência. Eu estou te provando para que você tenha paciência. Amém? Lógico, existe sim a ajuda de Deus, a graça de Deus para a paciência. Mas na verdade, no fundo, a paciência é a gente que tem que se desenvolver. Não é? Eu preciso ter paciência diante dessa situação. E se Deus nos desse paciência, penso que ficaria muito fácil. Mas Deus quer ver a nossa parte também sendo feita. Não é? Então a justiça de Deus se revela de fé em fé. Abraão creu. Não foi da noite para o dia. Não mudou tudo ali, ó. Abraão, ó. Tá aí, ó. Não. E na nossa vida espiritual, não é assim. Nós vamos chegar lá, no propósito de Deus, mas é um processo. Não pode queimar etapa, não pode querer. Não dá certo, gente. A justificação. Eu fui justificado em Cristo Jesus. Você foi justificado em Cristo Jesus. Mas agora tem todo um caminho, tem todo um processo. Agora tem que andar de fé em fé. Tem que crer, tem que encarar tudo da forma certa. Amém? Muitas vezes vai ser do jeito que eu não gosto, muitas vezes vai ser do jeito que eu não quero, mas eu vou ter que encarar da forma certa, da forma que Deus quer que eu encare, da forma que Deus quer que eu me posicione. E Deus vai sim permitir que não seja do jeito que eu quero. Do jeito que eu gosto, do jeito que eu penso. Para que Deus olhe e fale assim, e veja em mim que há uma disposição sim para esperar, ter paciência, né? Acrescentar à minha fé a virtude o conhecimento, a paciência, a perseverança, aquilo que Pedro escreveu. Então deixa como tarefa, né? E na próxima aula aí, quem vai ministrar, pergunta. Eu vou lembrar para perguntar, quem leu? De novo em casa, quem orou, quem meditou naquele versículo de Pedro, que simplesmente é maravilhoso. A justiça de Deus se revela de fé em fé. Amém? Não adianta querer que seja agora, que vai ser hoje. Se Deus não quer que seja agora, se Deus não quer que seja hoje, não vai ser agora e não vai ser hoje. Mas Ele vai olhar essa fé que você vai alimentar. Dá para entender? Dá para entender isso? Então o que vem depois da justificação? O justo é justificado pela fé. Mas depois de tornado justo, viverá pela mesma fé que o justificou. O que está escrito em Abacuque, né? 2,4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Então, se a gente olha para todo lado, todo sentido, em todas as áreas da vida, aí você fala, meu Deus, coisa está feia. Coisa está feia, está complicado, né? Todos os sentidos. Então aqui está dizendo, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, tudo que você está vendo hoje, tudo que está acontecendo, nós temos ou não temos que viver pela fé? Se dependemos hoje de muitos homens, vai dar certo ficar na dependência deles? Nós temos que viver pela fé. No Deus que vai mover, no Deus que vai agir. Na hora que Ele for agir, ninguém vai impedir. Essa fé que nós temos, né? A fé que Abacuque teve, que entendeu isso. Amém? Então,
Alguém pode aproveitar e dizer, fui justificado, fui comprado pelo sangue de Cristo, hoje sou cidadão do céu, hoje sou servo de Deus, sou discípulo de Cristo, hoje sou crente. E achar que ele está, né? Agora eu estou que estou, eu sou o que sou, né? Não é assim, irmãos, não é assim. Tem uma luta a ser travada. Tem que estar revestido com toda a armadura de Deus. Tem que lutar com armas espirituais. E são armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, capazes de destruir sofismas, capazes de levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. E nessa crise que nós estamos vivendo hoje, em todo sentido, em todas as áreas, no país, na cidade, seja lá onde for, perto ou longe, Deus está esperando de nós, como igreja, ser revestido com toda a armadura espiritual e lutar com armas espirituais, que são armas capazes de destruir fortalezas. E não vai ser armas carnais que vai conseguir alguma coisa. Não vai ser no grito, não vai ser no resmungo, não vai ser na choradeira, não vai acontecer nada. Mas vai ser com armas espirituais. Essa luta vai continuar. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Estou com toda a armadura de Deus, todo revestido. E vamos continuar, vamos proclamar a justiça de Deus. Mais e mais e mais, né? Amém? Então o justo é justificado pela fé, mas depois de tornado justo, viverá pela mesma fé que o justificou. Não foi um fim em si mesmo. Hoje, agora o que eu quiser eu vou ter. É só abrir a boca que Deus já atende. Não é bem assim. Concorda comigo ou não? Eu pedi, Deus já deu, já dá. Eu pedi, Deus tem na mão, já dá. Não é bem assim. Como eu disse, muita gente acaba fracassando por conta disso. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Olha bem, de novo. De fé em fé. Tá? Mas tanto tempo que eu estou orando não acontece. Deus não conta o tempo. Deus está vendo a sua disposição, o seu posicionamento diante dele, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? É interessante isso, não é? Aleluia, por isso que hoje é muito errado você querer trazer as pessoas para a igreja, porque eles vão ter tudo, e vão prosperar, e vão isso, e vão aquilo. Isso é um erro. Nós temos que preparar as pessoas nisso, e andar por fé. Não só ser chamado por Cristo, mas também por Ele sofrer. As pessoas que não estão preparadas para isso vão se decepcionar e vão ficar frustradas com Deus, porque foram ensinadas que vindo vão prosperar. Isso pode acontecer sim, mas dentro daquilo que é necessário, dentro daquilo que Deus quer te dar, nem mais, nem menos, na medida certa, penso eu. Dá para entender isso? Esse processo, por isso que entra o discipulado, trazer as pessoas para a igreja e pregar só no púlpito aqui de vez em quando, é muito bom, mas é necessário discipulado. Fica difícil você gastar um tempão aqui e falar de tantos detalhes aqui para uma pessoa, discipular ela. Por isso que é bom discipulado corpo a corpo. Por isso que é bom reunião nas casas, ali você gasta tempo, aí chega mais cedo e depois da reunião conversa, e chama no cantinho e conversa. É muito bom, gente. Aqui é uma celebração, todo mundo junto. Mas lá em casa, o discipulado vai chegar. Nós vamos encostar, né, chegar bem junto ali, conversar, ensinar e corrigir, perguntar. Amém? Então, aqui entra o discipulado na igreja. Isso que nós estamos vendo faz parte. Quem está discipulando quem? Quem é discípulo? Quem é discipulador? Todos estão sendo discipulados? Todos estão sendo ensinados? Quem é o seu discipulador? A quem você vai? Quem gasta tempo com você? Quem senta com você? Para esmiuçar todas essas coisas. Hoje eu estou expondo aqui, mas eu tenho certeza que tem muito mais para ser esmiuçado. E quem tem que fazer isso é quem discipula. Amém?
Então é o dia a dia, é você orar e dizer: Deus, me dá alguém para me discipular. Ou Senhor, me dá alguém para que eu discipule. Amém ou não? Todos precisam ser discípulos. Então essas coisas precisam ser esmiuçadas, entendidas, para que a gente possa, para que seja aberta para nós amplamente a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque lá não se entra de qualquer jeito. Amém, gente? Não se entra porque deu uma grande oferta. Não se entra porque participou de todos os cultos. Não se entra porque não perdeu nenhuma ceia. Não é. Tudo isso é bom, claro, mas não é por causa disso. É porque você entendeu tudo isso aqui que nós estamos falando e muito mais. Então vai ser aberto. Mas se você não entender, você pode até jejuar todos os dias. Pode até orar 2, 3 horas por dia. Mas se não entender isso, fica fechado a entrada no reino. Naquele que não existe essas coisas, Pedro foi taxativo, é cego. Irmãos, é forte, não é? Evangelho é isso. Evangelho é cego. Quem não entende essas coisas, quem não coloca essas coisas em prática, é cego. Não entrará no reino de Deus. Dá para entender ou não? Amém? Romanos 1,17, Gálatas 3,11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Amanhã, você vai dormir hoje pensando nisso, o justo viverá pela fé. Amanhã você vai acordar de novo, o justo viverá pela fé. A hora que aparecer um probleminha, o justo viverá pela fé. Amém? Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus costuma dar uma demorada, né? Uma demorada, porque ele tem o tempo certinho dele. É que a gente acha que está demorando, porque a gente quer as coisas na hora certa, a gente quer as coisas no nosso tempo, na hora que eu quero, mas Deus demora, mas é no tempo dele. Mas aqui está dizendo, ó, o justo viverá pelo que vê. Aconteceu do jeito que eu pedi, agora estou cheio de fé. Eu quero ver se está cheio de fé quando você pedir e não acontecer. Porque Deus faz isso de propósito. Amém? Então você, justo, tem que viver pela fé. E se recuar, Deus não tem nenhum prazer em nós quando a gente recua. Está orando, irmão? Faz uma semana que eu não oro porque eu orei, pedi, não deu nada certo. Faz uma semana que eu não estou orando, mas não. E lendo, piorou. Gente, mas é isso? É para isso que somos chamados? Fui chamado para ser soldado, homem de guerra. Fui chamado para encarar. É fácil? Não é fácil. O reino de Deus se toma força. Só os que se esforçam é que entram nele. Amém? Só aqueles que vão contra a sua própria vontade é que entram nesse reino. Não é nada. Se fosse fácil, isso aqui estaria entupido de gente. Era transbordando, gente. Todo dia. Muito fácil. Muita gente vem. Tudo que é fácil. Aparece muita gente, não é? Mas se você fala que tem um preço, opa, tem um preço. Tem um preço. A graça, assim como a fé, também continua operando na vida do crente após o novo nascimento. Então, a graça, assim como a fé, né? Tem que viver pela fé, não tem? O justo viverá pela fé. E a graça também também continua operando na vida do crente após o novo nascimento. Eu nasci de novo, está tudo certo. Pronto. Não está tudo pronto. Não está tudo pronto. E olha que se for pensar em Jesus, gente, foi batizado ali, a gente sabe, né? Batismo e tal. Para onde que ele foi levado depois de ser batizado? Não é? Foi para o deserto, gente.
E para piorar, sabe o que eu posso dizer assim? Tinha alguém ali, na cabeça, né? Tentando tirar o foco dele. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ele sabia que Jesus estava com muita fome, ou não estava? Né? Mas tinha ali, falando na cabeça dele. Então, a graça precisa operar, juntamente com a fé, depois do novo nascimento, depois do batismo, depois do novo nascimento, depois que eu me encho do Espírito, sou batizado com o Espírito, não acabou. Pronto. Está tudo pronto agora. Não está pronto. É só o começo. Amém? Agora você vai ser preparado, você vai ser provado e precisa ser aprovado. Jesus no deserto foi provado e aprovado. Amém? Não reprovado, mas aprovado. É isso que acontece com a gente. No dia a dia. A gente fica inconformado com as coisas que acontecem. É ou não é? A gente fica inconformado, a gente se bobear, fica revoltado. Não é? Então a gente precisa entender que no dia a dia existe um teste, um momento de prova. Por isso que tem que estar atento. Por isso que é preciso orar, mas também vigiar. Está dentro do processo de graça e de fé. A graça continua operando junto com a fé, depois de eu ser batizado, depois de nascer de novo, depois de estar cheio do Espírito, a graça está agindo em mim juntamente com a minha fé. Não fé sem a graça, porque não vai dar certo. É necessário que tenha a graça junto com a fé. Dá para entender isso? Amém? Senão a gente fica frustrado, decepcionado e não consegue manter essa fé. Mas a graça que por Deus nos foi dada, nos ajuda a manter essa fé. Amém? É um cântico que diz, né? Pela graça que um dia me foi dada. Andar de valor em valor, o nome do cântico, se alguém conhece aqui. Da harpa, eu gosto muito desse hino. Então, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, e pela graça de Deus enviada, né? Eu seguirei com valor para os céus. Amém? Então, é preciso entender isso. Não seja um crente apenas que senta no banco. Gente, vocês vão entender o que eu estou falando com todo carinho. Não seja um crente apenas que senta no banco, ou que de vez em quando ora, ou que canta, ou que isso. Não. Seja realmente alguém segundo o coração de Deus. Amém? Diante das pessoas, diante até do próprio diabo. Diante de tudo, onde você for, haja esse reconhecimento no céu, na terra e no inferno. Se reconheça quem você é. Amém? É muita responsabilidade, não é? Mas a graça nos capacita para isso. Amém? A graça, assim como a fé, também continua operando na vida do crente após o novo nascimento. 2 Coríntios 12, 9. Aqui. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Gente, você se gloriar na fraqueza, na dor, no problema, não cabe aqui. Concorda? Não dá. Mas pela graça é possível. A minha graça te basta. O meu poder opera na fraqueza. Paulo entendeu. Não é à toa que Paulo foi o que foi. Não é por menos. Ele entendeu isso. Quando ele quis tirar, meu Deus, eu quero ficar livre desse espinho na carne. Quero ficar livre disso, desse mal. A resposta foi: a minha graça te basta. Amém? A minha graça te basta. É melhor do que tirar o problema. Amém, gente? Pode ser que não tenha problema nenhum, mas se não tem a graça, tem um grande problema. Sim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, aí Paulo entendeu, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas.
para que em mim habite o poder de Cristo. Entendamos, eu sou pequeno, eu sou fraco, Deus conhece a minha estrutura e sabe quem eu sou. Eu não sou nada. Amém? Não somos nada. Hebreus 13, 19, é isso? E não vos deixais levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Então é necessário que o coração se encha da graça. Não se deixando levar ao redor por doutrinas. Fortifique o seu coração, seja fortificado com a graça, não com outra coisa. Amém? Se for preciso, rejeito isso. Isso é legal, é bonito, puxa, mas se eu tiver que escolher, é a graça que eu quero. É a graça que eu vou querer. Gente, é isso. Fomos chamados para isso. Amém? E Satanás é especialista em trabalhar. Ele foi audacioso até mesmo com Cristo lá no deserto. Tá vendo toda a glória desse mundo? Tudo isso me foi dado. Eu dou para você, se prostrados me adorar. Olha a audácia, gente. Não, eu quero a graça de Deus. Amém? Qual a necessidade de operação da mesma fé e da mesma graça que nos salvou depois da salvação já experimentada, Colossenses 1:23? Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Gente, permanecer fundados e firmes na fé, não se mover da esperança do Evangelho. Qual é a nossa riqueza? O Evangelho de Cristo. Não podemos nos mover, manter essa esperança. É isso, é o que nós temos que respirar. Deus nos dê a graça. Eu acredito que Deus está levando a igreja nessa direção, Donizete. Deus está nos levando a respirar essa graça, respirar esse Evangelho, morrer. Paulo falou assim: eu decidi não saber nada no meio de vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Paulo entendeu isso, eu preciso morrer e eu não vou ficar brigando com vocês, porque eu sou um homem morto. Eu morri para o mundo, eu morri para o diabo, eu morri para mim mesmo, e hoje eu vivo para Deus, pela graça de Deus. Dá para entender isso? Essa graça que nós temos que experimentar, porque se o grão de trigo não cair em terra e não morrer, fica só. Cada um de vocês que está aqui juntamente comigo, nós temos que cair em terra, morrer para poder dar fruto. Amém? Evangelho é morte. Evangelho fala de morte. Batismo é morte. Ceia fala de morte. Fala ou não fala? Não é um memorial? Batismo. Jesus, quando foi batizado, ele já foi como morto, porque o significado de batismo é morte, e não se enterra ninguém vivo. Quando se sepulta alguém, essa pessoa está morta. Jesus foi como morto para ser batizado, e realmente ele estava morto para ele mesmo, para o mundo, para Satanás, e ele dizia: eu vivo para Deus. Um exemplo clássico, exemplo máximo de alguém que estava morto e foi batizado. Convém que se cumpra toda a justiça, né? E ele cumpriu, realmente foi chique que Jesus fez. Amém? 1 Timóteo, é isso? Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns
fizeram um naufrágio na fé. Foi o que eu disse antes. Por isso que muita gente fica no caminho. Não estou falando isso com, né? Quero falar isso sim, como que alertando, né? Serve para mim também, é claro. Por isso que muitos ficaram no caminho, muitos desistiram, muitos já foram. Eu conheço gente sim, que foi um excelente ministro de louvor, que tocava, cantava. Quem estava junto na reunião ficava maravilhado, o fluir do louvor. Hoje ele está cantando karaokê, em baladas, no meio de muita gente, as bebidas na mesa, está ali. Muito conhecido nosso, muito chegado nosso, sem contar outros. Mas, gente, porque é preciso, certamente, não descobriu isso, hoje não temos mais desculpa. Ninguém que está aqui tem desculpa. Se você não entender isso aqui, está fechado para você a porta no reino de Deus. Ah, mas eu sou pastor, e daí? Eu sou pastor, mas e daí? Se eu não atentar para isso, se eu não viver isso, vai ser fechada para a minha entrada no reino de Jesus Cristo. Ô Senhor, mas eu sou pastor, fui pastor lá. E daí? Essa não é a verdadeira credencial. Esse não é o verdadeiro passaporte. Mas o verdadeiro passaporte foi o que Pedro falou. O verdadeiro passaporte é estar cheio da graça. Abundante graça. Amém? É necessário atentar para tudo isso. Por isso, tem aqueles que naufragaram na fé. Gente, é sério. Orem por isso, examinem isso. Comentem com outros. Comentem com aqueles que não têm vindo aqui. Se você encontrar, meu Deus do céu, não só hoje que eu estou falando, mas o que tem sido falado nas outras terças-feiras também, o que vai ser falado. Comentem sobre isso. Amém? Então a gente vai estar fazendo um esforço bem grande para estar aqui, juntamente com vocês, né? A gente acaba pagando um preço também, porque é o cansaço, é a correria. E aí, irmão, como é que tá? Aí, um cansaço, correria, e corre atrás de exame de médico, e mais exame, e consulta tal dia, e vai na outra consulta, né? E até comentei com o Gilmar agora que cheguei. Desgasta a gente, rapaz, desgasta a gente. Tem que fazer exame de sangue, exame de coração, e vai no médico tal, e o médico tal pede outro exame, e quinta-feira tem outra consulta para fazer, e no dia 30 mais um exame para fazer. Médico, nunca fiz tanto exame na vida, né? Que descobre uma coisinha ali, você vai ter que fazer um exame tal. Aí você faz o exame, vem outro exame. Então fica aquele desgaste todo. Eu quero dizer para você, a gente paga um preço para estar aqui, irmãos. Não estou reclamando, não. Mas a gente paga um preço para estar aqui. Eu quero agradecer a Deus por você também que está pagando o preço para estar aqui. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Que aconteça na sua vida tudo o que Deus quer da parte dele. Toda bênção, todo milagre, tudo que você precisa. A gente paga um preço. Não é tão fácil. Amém? O temporal e o atemporal. Diferenciando a provisão da apropriação. 1 Timóteo 6,12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Gente, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Está tudo certinho já? Está tudo garantidinho? Não precisa fazer mais nada? Sim ou não? Não está garantido. Milita a boa milícia, toma posse da vida eterna, dia após dia. Amém? Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diferenciando a provisão da apropriação. Então já foi, a provisão já foi feita, já está feita ali. Agora eu tenho que me apropriar disso. Em Cristo Jesus. Amém? Então, não está tudo pronto, não. Se eu bobear, não dá para bobear. Diferenciando a provisão que foi feita para nós da propiciação. Agora eu pego. Tá?
Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo e manifestado no devido tempo. 1 Pedro 1,20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Toda a provisão foi feita. Cristo Jesus se manifestou. Provisão de Deus para nós. Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo e manifestado no tempo devido. Essa é a provisão. Eu me apropio disso. Amém? Cada dia eu quero estar em Cristo Jesus. Todos os dias. A graça nos foi dada antes dos tempos eternos. E antes da lei, inclusive. E revelada no devido tempo. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. A boa nova chegou. A boa nova foi declarada. Queremos nos apropriar disso mais e mais. Amém? Então, quando dizemos somos mais que vencedores, não é assim, no bem bom. Eu luto para isso. Como se diz, eu vou para cima. Eu digo não para mim mesmo. Eu digo não para a tentação. Eu digo não para aquilo que está aí, diante dos meus olhos, que Satanás está colocando. Olha como isso é bom. Estou dizendo não. Então, há uma santa vocação colocada no nosso coração. Para pensar. Não chega, nada chega aos pés disso, dessa vocação, nada. Qualquer profissão que for no mundo inteiro, mas essa santa vocação que Deus colocou no nosso coração é simplesmente maior. Tem que ser cuidada, tem que ser trabalhada, tem que ser apropriada. Não pode deixar nada roubar isso. Né? Nada pode roubar isso. Porque foi Cristo que trouxe isso. Ele se manifestou no tempo certo e trouxe isso para nós. Amém? Então não adianta ficar, não é, vou levando. Como é que está, irmão? Vai levando, né? Vai levando, a gente vai levando. Não é assim. Não é vai levando. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Pago o preço, encaro e vou. Fácil? Nada fácil. Muitas vezes o coração está pedindo outra coisa. Mas eu não estou aqui para atender a voz do meu coração. Eu não fui chamado para atender a voz do meu coração. Eu fui chamado para atender a voz de Deus. Para mudar esse mundo, para mudar as pessoas que estão perto de mim ou longe de mim. Gente, vou até longe. Para mudar uma nação, é preciso atender a voz de Deus, não a voz do meu coração. Amém? Então a graça nos foi dada antes dos tempos eternos e antes da lei, inclusive, revelada no devido tempo. Tá? Então, fé, graça, a justificação. Então, quando o diabo olhar para nós, ele veja alguém que foi justificado pelo sangue de Cristo. Ele veja alguém que está cheio da graça. Ele veja alguém que está andando de fé em fé. Ele veja alguém que é justo e que está vivendo por fé. Amém? É assim que nós estamos sendo vistos lá no céu, aqui na terra, ou até no inferno? Ai, Deus, eu espero que sim. Eu espero que sim. E mesmo quando a gente falha, imediatamente a gente pede perdão. Não é? Porque eu não quero sair dessa posição onde eu fui colocado. Nós estamos
posicionados em Cristo Jesus. Amém? A justificação no plano espiritual é fato consumado. Isso, Donizete? Gilmar, isso? Irmãos, entenderam? A justificação no plano espiritual é um fato consumado. Amém? Está feito. Tudo está consumado. Como a frase de Jesus na cruz, né? Tudo está consumado. Mas requer uma aplicação contínua de arrependimento e fé. Ah, Jesus falou que está todo consumado na cruz. Ah, agora, tranquilo. De boa. Mas requer a aplicação contínua de arrependimento e fé. Em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Acho que dá para entender, né? Uma aplicação contínua de arrependimento e fé. Eu até entendo fazer uma comparação, gente. Fé, graça é fé, viver de fé em fé, o justo viverá pela fé e a graça. A gente costuma colocar, o carro tem que ter combustível para andar, não tem? Vocês já viram algum carro andando sem combustível por aí? Algum tipo de combustível tem que ter, não tem? Sem nada o carro não anda. Você pode falar, eu vi carro elétrico andando, tá bom, mas é combustível, tem que ter, não tem? Né? Mas eu vou citar o combustível, a gasolina, por exemplo. Então o carro anda porque tem gasolina. Se não tiver gasolina, ele vai andar? Não anda. Né? Então nós sem fé, nós não andamos também. Sem fé não vai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, quando alguém retrocede na fé, Deus simplesmente não tem nenhum prazer. Então a fé é como a gasolina que faz o carro andar. Mas já viram falar de gasolina aditivada? Já viram falar de gasolina aditivada? A graça é o aditivo que vai nessa fé. Amém? Que nos capacita, que dá energia aí. Mas eu perguntei para o mecânico, qual a diferença? Gasolina aditivada, gasolina comum. As duas são iguais. Só que a aditivada tem um produto que é colocado nela que faz a limpeza. Limpeza do bico lá, dos bicos, injetores, não sei o que é lá. Não entendo a mecânica, né? Mas o aditivo ali que tem na gasolina aditivada, ela faz a limpeza. A graça de Deus ajuda a fazer essa limpeza. Amém? Você rejeita o mal. Você não quer. A graça de Deus nos limpa disso tudo isso. Então não é só a fé, é a graça. Não é só a gasolina no carro, mas existe um aditivo que é colocado ali, que segundo eu fiquei sabendo, se for só o combustível comum, vai juntando uma sujeira lá no, sei lá, uma parte do carro por onde a gasolina passa, ajunta uma sujeira. Deu para entender a comparação? Bem, então que essa graça seja o aditivo na nossa fé, que vai limpando, que torna a fé viva, eficaz, autêntica, do jeito que Deus quer. Então a justificação no plano espiritual é fato consumado, mas requer uma aplicação contínua de arrependimento e fé. Os distintos níveis de santificação. Lá em Isaías 1,18. Isaías 1,18. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, né? Se tornarão como a branca lã. 1 Coríntios 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, os níveis distintos de santificação. Amém? Então fala de pessoas que foram chamados para ser santos, santificados em Cristo Jesus. Lá em Isaías fala de
ainda que os pecados sejam como uma escarlata, né? Mas Deus promete, vai se tornar branco. Então Deus pega ali o pecador, aquele que viveu nas trevas, gente, purifica totalmente. Essa é a maravilha que existe, nos pegou e pegar alguém que estava envolvido com trevas e torná-lo totalmente puro. Pegar um assassino, como foi Paulo, como foram outros, alguém que concordava com alguém que estava morrendo ali, ele estava concordando, mas foi transformado num homem novo, mudado totalmente pela graça de Deus. Amém? E Deus vai nos santificando mais e mais. Teve um comecinho lá, quando a gente foi tirado das trevas, a coisa estava feia, não? A limpeza foi legal. Você pegar um mendigo que mora na rua aí, que não toma banho, para dar um banho nele, gente, meu Deus do céu, dá um trabalhão, não é? Mas fica limpinho, cheiroso, bonitinho, cabelo cortado, direitinho, caprichadinho. Mas se ele não continuar, tem que tomar banho todo dia, vai ter que tomar banho todo dia. Então, e nós um dia foi feito isso com a gente, e pela graça de Deus, Deus está nos levando à santidade cada vez maior, nos santificando das coisas que são pecados e das que não são pecados também, mas que não convém. Não é só aquilo que é pecado, mas de coisas que não convém. Vocês lembram daquilo que eu falei numa aula que foi dada, que é preciso santificar, não fazer mais aquilo, mesmo que não seja pecado, aparentemente não é pecado, né? Vocês lembram daquela música, Namoradinha de um Amigo Meu, lembra disso? Está lembrando? E outros cânticos aí que, gente, se você quiser se tornar santo, cheio da graça, cheio de unção, abandone essas coisas que não é pecado, mas não convém. Você vai ficar cantando Chitãozinho Chororó, você vai ficar vendo umas coisas aí no Facebook, e na televisão, e alguns filmes. Você nunca vai ser cheio do Espírito de Deus, não tem como. Ô irmão, mas isso é pecado? Olha, pode não ser, mas você está se tornando impuro. Sua mente está sendo tomada. Amém? Por tanta coisa, música, essa coisinha que fica na mão da gente o dia inteiro, tem que tomar cuidado com ela, né? Essa coisinha aí. Amém? Então, é necessário se santificar mais e mais. Cada dia, se possível, pela graça de Deus, hoje eu sou mais santo do que ontem. Amanhã, quero ser mais santo do que hoje. Gente, não se trata de fanatismo, não é isso não. Se trata de agradar a Deus. Amém? E Deus quer que nós sejamos semelhantes a Jesus. Esse é o padrão. O padrão de Deus para nós é ser semelhantes a Jesus. Ter a mente de Cristo. Tá? Ter a mente de Cristo. Então era alguém cheio da graça. E a gente precisa chegar também nesse nível. Tá bom? Posição inalterável? Uma pergunta, né? Analisando a frase: se minhas obras de justiça não mudavam minha natureza pecaminosa antes da conversão, obras que são feitas, não mudava a natureza pecaminosa, né? Então não adiantava fazer obra. Por que minhas obras pecaminosas mudariam minha natureza de justiça após a conversão? E muda, não muda? Se hoje eu praticar obras pecaminosas, vai mudar. Eu vou deixar de ser santo, não vou? A minha justificação vai ser prejudicada, não vai? Eu já não vivo mais aquele propósito de ser purificado em Cristo, ser justificado em Cristo. Não estou vivendo mais. Então é possível alterar a minha posição em Cristo, porque eu estou me envolvendo com coisas que aparentemente não tem nada a ver, não tem problema. E vocês acham que o diabo chega dizendo: ó, cuidado, viu?
Só isso aqui que faz mal, isso aqui não faz mal, não. Vem falando tudo que nada faz mal. Não é possível reverter a natureza caída de morte espiritual por meio de obras, uma vez que o poder vivificador é divino e não humano. Então, para mudar uma pessoa, uma situação, tem que ser o quê? Algo divino. Não é isso? A gente consegue mudar a vida de uma pessoa, o coração de uma pessoa? E falando, vai pegar, dar uma surra nela, tenta enfiar na cabeça dela, eu já falei para você, está escrito aqui, olha o versículo. Não muda, não muda. Tem gente que está ouvindo faz tempo. Quando você pensa, agora ele entendeu. Daqui a pouco, já era. Não é? Então esse processo, essa mudança é algo divino. Tá? Então, para mudar uma natureza caída, tirar da morte espiritual, só o poder vivificador de Deus e não nada do homem. Mas é possível neutralizar a nova natureza por meio de atos que geram morte espiritual. Eu posso, gente, acabar com tudo. É possível, vou repetir, neutralizar a nova natureza por meio de atos que geram morte espiritual. Talvez não vai ser no começo ali, mas aos pouquinhos vai só corroendo. Quando você vê, o estrago está feito. Toma cuidado, que é aos pouquinhos. Amém? Gênesis 2,17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não parece uma coisa muito... não é para comer dela. Para que não comer? Tanto é que ela entendeu isso, né? Os dois entenderam isso. Mas não comer? Por que não comer? Aí vem o outro, são bobos, vai ficar dando ouvido para Deus? O que é isso? Não tem nada a ver, não. Come, pode comer. É assim que funciona até hoje. Funciona assim, nada a ver. Tranquilo, de boa. Funciona assim, gente. Quando vê o estrago já está feito. Morte espiritual. No dia que vocês comerem, vocês vão... E morreram. Não foi fisicamente, mas foi a pior morte que tiveram. Se separaram de Deus. A morte verdadeira é quando se está separado de Deus. Não tem comunhão, não tem intimidade, não anda com Deus. Essa é a pior morte que existe. É ou não é? No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Para com isso. Tá brincando, né? É sério? É sério? Sério, muito sério. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E morreram. Aí o resultado, até hoje a gente vê, né? Resultado. Meu Deus, tudo começou lá. Em Romanos 5,12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, que eu falei. Olha o resultado. Mas pela graça de Deus nós estamos aqui. Fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Pouca coisa não, irmãos. Não é pouca coisa, viu? Amém? A posição que eu ocupo hoje é maior do que a posição que o Donald Trump está ocupando hoje nos Estados Unidos. Concorda ou não? A posição que nós ocupamos como igreja é maior do que a posição do presidente dos Estados Unidos. Deus nos deu a chave, Jesus nos deu a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligarem. Deus está nos levando a entender isso para a gente poder receber essa chave. Então é necessário se posicionar devidamente. E esse é o caminho. Amém? Esse é o caminho. Se posicionar devidamente para saber usar essa chave. Por isso que muitas vezes a chave não abre, não fecha, não liga e não desliga. Porque nós estamos mal
posicionados. Amém? Um bêbado, se ele chegar com a chave na mancada, até ele achar a fechadura, meu Deus do céu, já caiu, já rolou e não achou a fechadura da casa. E vai ficar bravo, né? Os irmãos, entenda a comparação. Nós não podemos ser como bêbados ali, tentando achar lugar ali onde colocar a chave e reclamam porque nada muda. Mas nós estamos envolvidos com tanta coisa que não deixa enxergar o furo da fechadura para ligar e desligar, abrir e fechar. Amém? Estudaremos posteriormente que é possível anular a graça. Irmãos, eu não sei, acho que você deu para entender, né? Penso que tem muito mais coisa, talvez os irmãos vão passar mais coisas do que eu passei hoje. Mas aqui é só para dar uma cutucada aí, provocar, né? Por favor, se sintam provocados, cheguem em casa, marido e mulher, filhos, sentem à mesa ali, vamos nesse aqui, vamos orar nesse sentido. Sério, como tarefa, marido e mulher, filhos, senta à mesa, pega essa passagem, principalmente quando nós começamos com aquele versículo de Pedro, orem sobre isso, ministrem isso para os seus filhos, marido, ministre para a sua esposa, esposa, seu marido também, impõe as mãos, fala, Deus, quero declarar essa palavra sobre a vida dele, um e o outro, porque isso é sério, não é brincadeira. Está aqui o plano, está aqui tudo o que Deus quer, para que Jesus venha reinar através da igreja. Não pode ser uma igreja fraca, uma igreja frágil, tem que ser uma igreja forte. Homens e mulheres que estão vivendo pela graça, ungidos de Deus, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Esse é o projeto e o plano de Deus. Não, tem que dar certo. As portas do inferno não vão prevalecer. Amém? Não vão prevalecer. Antes de pedir para vocês orarem agora, para a gente fazer uma oração, quero que vocês orem por mim, pela Edna, por nós que nós estamos lá em Pinda, né? Os irmãos que estão com a gente lá. Nós temos um grupo na minha casa, faz tempo que está reunido lá, são poucas pessoas. Chega 9 pessoas e nem isso, porque moram lá em Moreira César, fica difícil para vir, marido não traz, né? Então eu estou tentando discipular uma sobrinha minha que estava entendendo bem as coisas. Tem uma família lá em Roseira que a gente vai lá atrás dela assim, quase toda semana. Quando eu não vou, é o Edson que vai, né? Então a gente se reúne em casa e tem agora um outro grupo lá perto do pronto-socorro, em que o Neco acabou quase que delegou para a gente o compromisso de estar com eles, né? Um grupo muito abençoado, tem lá umas 20 pessoas mais ou menos, gente de oração, gente amável, né, Edna? E a gente tem, no começo a gente estava todo domingo, cancelamos a reunião na minha casa e fomos todos para a casa deles. Aí depois eu comecei a entender em Deus que, estou passando isso para vocês saberem o que acontece lá em Pinda também, né? O Gilmar sabe, alguns irmãos só sabem aqui, mas que vocês saibam disso e lembrem da gente em oração, desse grupo que está na minha casa, o grupo que está na casa do Nelson e Lucimara, era o grupo que o Neco estava acompanhando, que o Neco hoje não está mais com eles. A gente tem estado lá. Então a gente está lá e eu penso que Deus vai fazer grandes coisas lá. Então aí deixamos de ficar todo domingo na minha casa, passamos um domingo em casa agora, domingo lá, né? Um domingo lá, um domingo em casa, domingo lá. Domingo passado nós estivemos na minha casa, comecei a ter um estudo com os irmãos, falando desse propósito de Deus a respeito da igreja. Aí domingo agora a gente vai estar lá na casa do Nelson com a Lucimara. O Gilmar já foi lá, conhece, né, sabe onde é, ali pertinho do pronto-socorro. E está fluindo, e nós estamos com essa esperança grande daquilo que Deus vai fazer em Pindamonhangaba, né? Não só em Pinda, mas em todas as cidades do Brasil. Tudo que nós estamos passando, enfrentando aí por parte da política, do governo, todas as injustiças, todo esse mal-estar que está aí, mas Deus vai reverter tudo isso em bênção. Eu creio firmemente, os irmãos sempre me falam isso, mas Deus está preparando um grande avivamento para o nosso país. Vai superar tudo isso que está acontecendo, muitos vão ver e vão vir para ver de perto. Amém? Lá em Pinda, aqui em Tremembé, então é necessário que a gente se posicione para receber esse vinho novo que Deus está trazendo. E vinho novo se coloca em odres novos. Num posicionamento novo, sério e comprometido com Deus. Então orem por nós, para que na minha casa flua ali o que Deus está querendo, né? Eu quero que o meu bairro encha de grupos nas casas ali, ministrando. Gente, aquele bairro vai se encher, não só na minha casa, mas outros vão estar também.
Na minha casa, a gente tem profetizado isso para Pindamonhangaba. Eu falei isso para os irmãos, lá da casa do Nelson, a gente vai. Esse é o propósito de Deus. Né? Vamos formar liderança, vamos formar homens e mulheres que sejam bem perto da gente e delegar para eles, cuide desses grupos aí. Vamos encher Pindamonhangaba de igreja nas casas. É bíblico, né? O caminho está ali, eles se reuniam de casa em casa. E olha a maneira como eles se ajuntavam ali, como estavam vivendo. Eu fico maravilhado com aquilo. E nós estamos tentando viver isso na Empinda. E estou tentando corrigir algumas coisas que não estão bem ali, nesse sentido. Que muitas vezes os irmãos não entendem isso. Há medo nesse grupo, a irmã fala para mim, eu tenho medo de crescer. Eu tenho medo de vir mais gente para minha casa. Ela falou assim. E eu fiquei, peraí, irmã, mas se vier, a gente não pode jogar fora. Vamos ter que cuidar. Nós vamos ter que preparar outras casas, preparar outros líderes para estar cuidando. Amém? Então, que eu falei para você, me veio essa vontade de falar isso. Esse discipulado, Pinda vai se encher de discípulos nas casas, gente. O Brasil vai se encher disso. De reuniões. E vai fluir. Vai fluir. Estou falando isso profeticamente, com fé. O justo vive pela fé. Não estou vendo muito isso não, mas eu estou crendo. Então a minha função, o meu empenho ali é formar a pessoa. Falei para minha sobrinha, eu quero que você seja uma líder que um dia vai cuidar de um grupo na sua casa ou no bairro onde você está. Tem 2 irmãs que não vai na reunião por causa da distância, mas você vai trazer essas 2 irmãs e vai estar com elas, na sua casa ou na casa delas. Aí a gente corrige esse problema. Estão entendendo? Então, eu estou sempre falando isso para o Gilmar, falando isso para alguns irmãos. Nós estamos nesse propósito. Eu quero que cumpra Atos dos Apóstolos. De casa em casa. Amém? Então, corrigiu aquilo que a irmã falou. Tenho medo de começar a aumentar e a minha casa, como é que vai ser? Por isso que tem que ir outras casas. Por isso que temos que nos preparar para o crescimento. Discipular, ensinar, mostrar o caminho, mostrar o que é que Deus está querendo. Não é coisa fácil, mas é totalmente possível. Para onde mandar 3.000 almas que se convertem apenas numa pregação? Eles estavam estruturados e preparados. Amém? Tanto ali em Jerusalém como em outras cidades, estavam preparados ali e delegaram, vamos cuidando disso tudo, vamos cuidando desse pessoal aí. Gente, foi fácil, mas foi possível. Então há uma estrutura que Deus está querendo dar para nós. E a gente veja isso, entenda isso, se posicione. Deus, eu estou aqui querendo entender o que o Senhor quer. Vamos ficar de pé, só vou fazer uma oração, depois eu passo para o irmão terminar, por favor. Orem por nós, em Pinda. Lembre de mim e da Edna, dos demais irmãos que estão lá. Amém? Eu quero agradecer, meu Deus, por essa noite e que todos os irmãos sejam abençoados. Todo o trabalho está sendo feito aqui, não só na terça, aos domingos, nas outras reuniões, nas reuniões de oração, na quinta-feira, assim, nessa campanha de família para a família. Flua a tua presença, flua o teu poder, Senhor, flua a tua graça. Meu Deus, venha mudar tudo que precisa ser mudado, venha estruturar, Senhor, tudo que precisa ser estruturado de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Levanta aqui homens e mulheres, cheios da graça, cheios do Espírito, ó Deus, justificados, ó Deus, que nós possamos trabalhar nessa justificação, ó Deus, nessa fé que um dia nos foi dada, ó Deus, nessa graça que foi um dia colocada em nosso coração. Queremos trabalhar e cada vez mais crescer e dar fruto e glorificar aquele que nos chamou, aquele que nos justificou pelo seu sangue e fez de nós um reino de sacerdotes, reino sacerdotal para o seu Deus e Pai, em nome de Jesus, amém.